Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Bom, para você que está nos visitando, ou caso esteja vindo aqui com uma frequência, mas não tenha percebido, nós estamos nessa série denominada O Outro Evangelho. Por que o outro evangelho? Porque é um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Isso é uma realidade que os Gálatas enfrentaram e que, quando a gente faz uma análise assim um pouquinho cuidadosa, a gente percebe que a igreja da nossa geração, ela não tem vivido o verdadeiro evangelho. E não fazem isso por maldade, é porque de fato nós fomos ensinados a viver um evangelho que não é o evangelho. E o Senhor então tem nos chamado a renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que nós possamos andar pelo verdadeiro evangelho. E esse evangelho, ele é fundamentado na graça de Deus, não nos nossos esforços, não no nosso desempenho, não na nossa capacidade de mudar ou de fazer coisas boas, mas na fé em Jesus Cristo. Nós já vemos isso nas últimas mensagens. Infelizmente eu não tenho como compilar todas elas, mas aí fica uma dica para você que está nos visitando. Querido visitante, nós temos um aplicativo da igreja. Você vai lá no Play Store, está lá, IDPB Reviver Church, você baixa o aplicativo e nós temos todas as outras mensagens dessa série. Caso você queira se contextualizar, você vai lá e pode ouvir todas as mensagens. Nós gravamos todas as mensagens no domingo e colocamos nesse aplicativo. Além das mensagens, nós temos estudos lá no aplicativo, nós temos devocionais, nós temos mensagens para jovens, nós temos a agenda da igreja, nós temos uma série de coisas no nosso aplicativo. Então é bem legal você ter o aplicativo no seu celular, para que você acompanhe o que a gente está fazendo, em nome de Jesus. Bom, e hoje o título da mensagem é Nunca se deixa o evangelho para trás. Esse é o título. Caso você anote, nunca se deixe o evangelho para trás. E você vai entender por que esse é o título da mensagem. Porque, por incrível que pareça, deixar o evangelho para trás é mais comum do que nós gostaríamos, é mais comum do que a gente imagina. Portanto, hoje nós vamos aprender e até identificar as vezes que deixamos o evangelho para trás e passamos a viver uma religião. E o Senhor vai nos dar alguns caminhos, através do apóstolo Paulo, para a gente não mais deixar o evangelho para trás. E eu decidi, em toda a mensagem, deixar claro para você qual é o objetivo da mensagem. Onde a gente quer chegar com essa mensagem? O objetivo dessa mensagem é que você entenda, que não dá para crescer sem o evangelho. Qualquer área da sua vida que você queira crescer, você precisa do evangelho. Eu preciso do evangelho. Porque o grande problema é a gente achar que o evangelho, ele é aquela salvação inicial de Cristo, quando a gente reconhece que precisa de um Salvador, mas dali para frente é com a gente. É responsabilidade nossa. Então agora eu tenho que me esforçar para ser um cristão. Isso não é evangelho. Eu gostaria que você deixasse isso bem claro, porque por isso que o título é Nunca Deixe o Evangelho para Trás. Porque tem muita gente que vem ao culto. Eu vou dar um exemplo simples aqui para você entender. Quando você vem para um ambiente como esse, onde tem um louvor, onde está reunido a maioria dos irmãos são cristãos, você se sente mais à vontade talvez até para dar uma resposta espiritual. Aí a gente faz isso com quebrantamento e com um senso de que Jesus de fato é tudo que a gente precisa. Então a gente vem aqui, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente reconhece que precisa dele. Só que quando a gente volta para a nossa vida cotidiana, a gente deixa o evangelho para trás. Porque a gente não leva com a gente o mesmo entendimento que a gente teve no dia que a gente vem entregar a nossa vida no altar. A gente não leva o mesmo entendimento de que nós somos miseráveis, pecadores, que precisamos de ajuda, que nós dependemos da graça de Deus. Porque quando a gente é convencido a primeira vez por Jesus, o que a gente faz? A gente reconhece, normalmente, esse entendimento da palavra vem com o seguinte sentimento: eu preciso de Jesus, eu sou muito frágil. Só que ao sair daqui, a gente esquece isso.
a gente deixa isso para trás. Então agora a gente pensa, bom, Jesus já me salvou, eu chorei no culto, foi maravilhoso, mas a partir de agora eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa, eu preciso começar a abandonar alguns comportamentos, eu preciso me aperfeiçoar. E você pode pensar, pastor, mas não é isso? Não é isso. Você percebe? Se o seu coração fez esse questionamento, mas não é isso? Não. Isso revela como a gente vive uma religião, como a gente não conhece o verdadeiro evangelho. E é por isso que Deus tem nos direcionado a esse caminho, para a gente começar a entender o que é o verdadeiro evangelho. Olha, e eu quero ler o texto, porque a partir daí a gente vai entender por que nunca se deixa o evangelho e por que a gente precisa do evangelho para continuar crescendo. Quando eu falo de crescimento, eu falo em todos os aspectos. Eu falo do seu crescimento espiritual, eu falo do seu crescimento emocional. Não tem área onde o evangelho atue mais do que nossas emoções. Eu falo do seu crescimento familiar. Eu falo do seu crescimento financeiro. Eu falo de todos os aspectos. O evangelho é que dá esse crescimento. Por que nós somos via de regra? Há suas exceções, mas quando a gente vai ver essas exceções é porque essa exceção está vivendo o evangelho. Mas via de regra, o nosso evangelho, ele se resume a um conjunto de atividades religiosas, mas com pouco poder. Família que passa muito tempo e não muda, emoções que não mudam, mentalidade que não muda, embora a gente tenha um conjunto de atividades das quais fazemos parte rotineiramente, mas poder que nos transforma, isso quase não tem. A gente passa anos dentro de casamentos com a mesma mentalidade. A gente passa anos vindo para a igreja, recusando, entendendo pouco a vontade de Deus, recusando, por exemplo, nos colocar à disposição do reino, para servi-lo. Por quê? Porque é pouco poder. Mas por que é pouco poder? Porque a gente não está vivendo o evangelho. E isso eu vou mostrar para você no final dessa mensagem. Mas vamos ler o texto. Ainda nem li o texto, né, gente? Imagina, hoje eu estou empolgado. Deixa eu beber um ar aqui. Olha como é que ele começa o capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Uma pergunta. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Preste bem atenção. Eu vou reler esse versículo substituindo prática da lei por esforço humano. Porque prática da lei para nós simboliza o nosso esforço de se conectar com Deus. A força que a gente faz para ser melhor. A força que a gente faz para andar na vontade de Deus. Então vamos lá. Vou repetir o versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pelo seu esforço que você recebeu o Espírito? Ou foi pela fé naquilo que você ouviu? Isso remete a gente, todos nós, ao nosso primeiro encontro com Jesus. Como foi que a gente recebeu Jesus? Quando você chegou quebrado diante de Deus, na primeira vez que você entregou sua vida para Jesus e que você reconheceu, você há de admitir uma coisa comigo: não tinha nada em você que Deus se agradasse, mas Ele te aceitou. Então não foi pelas suas obras. Quando Ele te aceitou a primeira vez, lembra? Não foi porque Ele olhou você na igreja e disse: nossa, que cara bonzinho, que mulher boazinha, hoje eu te quero para mim. Não, Ele viu a miséria que estava a tua vida. Ele viu a desgraça que estava o teu interior. E você nesse dia simplesmente ouviu sobre um Jesus e sobre um evangelho que te restaurava. E aí você fez o quê? Eu creio, eu quero. E foi ao ouvir essa mensagem que você abriu o coração e recebeu o Espírito Santo. Não foi pelo seu esforço, não foi pelo seu mérito. Por que depois o tempo passou e agora você vive cheio de culpa, dizendo: eu não sou bom o suficiente? Desde o começo você não era bom, e Ele te aceitou. Você que em algum momento achou que agora tinha que ser bom,
Você tinha que continuar crendo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aí, vamos lá continuar o versículo. Será que vocês são tão insensatos? Ele chama isso de insensatez, irmãos. Gente, isso é coisa de doido, não faz isso não. Tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Talvez algumas traduções aí, caso você esteja lendo na sua Bíblia, tragam se aperfeiçoando pela carne. Se aperfeiçoar pela carne é se aperfeiçoar pelos seus esforços. E aí ele continua: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Uau, uau, uau. Eu me arrepio todinho assim, cara, porque o verdadeiro evangelho, ele faz um negócio com a gente, ele queima dentro da gente de uma maneira sobrenatural. Essa pergunta é pertinente. Pera lá. Inclusive todas as obras que Deus vem fazendo na sua vida hoje, é porque você é bom ou é pela fé? Porque eu desafio você. A maioria de nós, mesmo depois de entregar a vida para Jesus, ainda tem uma série de coisas para mudar, mas ainda assim Deus tem sido gracioso e liberando bênção e milagres sobre a nossa vida. E o que isso prova, gente? Isso prova que não tem a ver com a gente. Mas quer dizer que então Cristo nos libertou para a nossa vontade? Já que então Deus me abençoa eu não fazendo nada, então eu posso fazer o que eu quero. Não, só que Cristo não te liberta para a tua vontade, Ele te liberta para a vontade dEle. Ele te deixa livre para a vontade dEle. O que Ele quer é que você perceba esse amor, que você sinta esse amor e que você responda esse amor. É isso que Deus quer. Mas Ele não quer que ninguém coloque um monte de regras nas tuas costas e faça você virar algum beato da igreja, vivendo de maneira religiosa e mecânica uma série de regrinhas que mais te dão cansaço e tornam a tua vida enfadonha do que te dão prazer. Porque uma coisa eu aprendi esse final de semana maravilhosa, de acordo com Romanos 12, 1, que diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos e santos e agradáveis ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. O reino de Deus, existem sacrifícios? Existem, mas todo sacrifício com entendimento correto, ele não é pesado, ele é um sacrifício agradável. Essa é a diferença. Isso que o Evangelho faz. E aqui Paulo está tentando lembrar os Gálatas de que o Evangelho, ele não é só o caminho de entrada para o reino de Deus, que ele é muito mais do que isso, que nós não somos só salvos pelo Evangelho, nós crescemos pelo Evangelho, nós somos santificados pelo Evangelho, nós frutificamos pelo Evangelho. Só que você, sem perceber, já deixou o Evangelho para trás. Tem muita gente aqui que já deixou o Evangelho para trás. O maior indício disso é a culpa que você carrega dentro de você por não se achar bom o suficiente. O maior indício é que você não consegue se sentir amado. Isso revela o quanto você já deixou o Evangelho para trás. E agora o que você faz? Você está correndo atrás do prejuízo. Você está tentando fazer alguma coisa legalzinha para Deus, tentando de alguma maneira fazer alguma coisa para Deus, para ver se você então começa a receber algum amor da parte de Deus. Amado, você já é amado. Querido, você já é amado. Irmã, você já é amada. Para de correr atrás de um amor que você já tem. Para de tentar melhorar a tua performance para que você se sinta bem consigo mesmo, para que você se sinta menos pecador, menos ruim. Não, você é amado e ponto. E é o que Paulo está tentando dizer aos Gálatas quando ele diz: cara, vocês começaram pelo Espírito. Vocês agora, não, vocês, depois de começar pela fé, vocês não podem agora querer prosseguir a vida cristã de vocês pelos seus esforços. E esse é o motivo pelo qual muitos naufragam na fé e voltam para a sua vida de pecado. Por quê? Porque eles não continuaram no Evangelho, eles não continuaram em fé. Eles olharam para si e disseram: cara, eu não sou bom. Como eu não sou bom, eu preciso me afastar de Deus.
Você percebe que você abandonou o evangelho aí? Você percebe que você caiu da graça exatamente no momento em que você reconheceu que não era bom, mas ao reconhecer não correu para quem te santifica, mas tentou fazer isso da tua própria maneira? Esse é o problema do falso evangelho. Ele te leva a construir os teus próprios salvadores, teu desempenho. Vou ser melhor aqui, vou ser melhor ali, vou atribuir valor, eu vou arrumar um emprego, vou ganhar dinheiro, depois eu volto. Você errou, isso não é evangelho. O que nós precisamos é entregar nossa vida para trás. Nossa vida a Jesus, nós nunca deixamos o evangelho para trás. Isso significa dizer que quando nós fomos convencidos que precisávamos de Jesus, eu vou mostrar na prática, eu quero mostrar isso para você na prática. Esses detalhes do evangelho, eles são tão sutis, que a gente precisa de entender isso assim nas minúcias mesmo. Você imagina que quando você entrega a sua vida a Jesus, e que você vem quebrantado aqui, você vem entendendo que você precisa de Jesus, e Ele te salva e te aceita, você volta para sua casa, em algum momento da sua história, e você passa algum tempo servindo a Deus e fazendo coisas boas, e você se sente bem consigo mesmo, eu estou mudando. Só que aí você peca, e é nesse momento que você vai definir se você vai continuar no evangelho ou se você vai partir para a religião. Porque se ao pecar você não volta quebrantado, arrependido e reconhecendo que precisa dele, mas o senso de culpa começa a te consumir, dizendo: droga, agora não tem mais jeito, olha o que eu fiz, joguei tudo fora. A primeira coisa que a religião te diz é que não importa o tempo de santidade que você construa com Deus, se você pecar uma vez, tudo foi perdido. Isso é mentira. João disse: filhinhos, escrevo para que não pequeis, mas se pecares, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe por que o apóstolo escolheu essa característica de Jesus, o justo? Por que ele escolheu esse adjetivo, essa qualidade de Jesus? Porque ele está dizendo: não é a tua justiça que te torna aceito, é a justiça de Cristo na cruz que te torna aceito. Então você precisa parar de ficar se culpando e vivendo em depressão, angústia, ansiedade com o seu desempenho. E você precisa começar a crer em Jesus. É pela fé. E é o que Paulo está tentando fazer. Nós não podemos abandonar essa convicção e achar que ser igual a Jesus é um simples ato de força de vontade. Gente, eu sei que se for por sua vontade, você era o melhor cristão dessa igreja. Tem de gente que quer ser igual a Jesus aqui, não é brincadeira. Eu acredito que a grande maioria, eu creio no meu coração verdadeiramente nisso, que a grande maioria das pessoas que me ouvem aqui, você quer fazer a vontade de Deus. Só que você pensa assim: cara, preciso me esforçar um pouquinho mais. Não, você não precisa. É isso que Jesus quer que você abandone. Esse desejo, esse impulso de melhorar o seu desempenho, sem transformar seu interior, sem entender as coisas. Não é por falta de força de vontade que você não cresceu no evangelho, que a sua vida espiritual não está melhor. Porque se você acreditar que é por falta de força de vontade, ou como dizem alguns, por falta de vergonha na cara, você está dizendo o seguinte: bom, eu posso produzir isso. Só que você não pode. Você não pode. A fé pode. Cristo já fez. Se você acreditar que você se esforçando um pouquinho mais, você vai conseguir melhorar como pessoa ou como cristão, você está confiando nos seus esforços e não na cruz. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que nós precisamos abandonar. Então qual é o caminho? Arrependimento e confissão constantes. Você aceitou Jesus hoje, você pecou amanhã, confessa de novo. Pecou no outro dia, confessa de novo, se arrepende. Sabe qual a grande questão? Eu vou falar uma coisa que ela talvez seja polêmica. Se alguém assistir lá no YouTube e alguém quiser fazer críticas, que faça, mas eu creio nisso. Que a grande questão é que o que vai mudar inicialmente em alguns casos não é a prática, é o coração. Porque existem algumas práticas que estão enraizadas no nosso hábito. Tem gente que peca por força do hábito. Força do hábito. Eu digo isso por experiência, querido.
Para quem não sabe, eu sei que a maioria já sabe, mas eu vou falar isso para quem está nos visitando e para quem não conhece a minha história. Eu fui viciado em pornografia por anos da minha vida. E depois de algum tempo com Cristo e em um processo de libertação, eu percebi que eu pecava já por força do hábito. Eu já nem tinha tanto prazer no pecado, mas eu estava tão acostumado a pecar que eu pecava. Só que dentro de mim, a forma como eu encarava pecado já não era a mesma. Enquanto por um tempo da minha vida eu conseguia pecar tranquilamente, a partir daquele momento agora eu pecava sabendo que não era a vida que Deus tinha para mim. Minha relação com o pecado mudou. Primeira coisa que acontece, a nossa relação com o pecado muda no nosso interior. A gente já não acata ele com alegria. Enquanto eu tinha prazer em pecar, depois de Cristo na minha vida e o processo de libertação no qual ele me fez passar, eu já não tinha prazer no pecado. Significa dizer, queridos, que a gente vai ter que estar se arrependendo constantemente. Sabe onde reside o nosso problema? Reside no fato de que a gente não acredita que se a gente voltar reiteradamente à presença de Deus para buscar ajuda, Ele vai nos aceitar. Sabe por quê? Porque a gente julga Deus por nós. Porque se alguém te ofende repetidamente, o que vem no teu coração é senso de vingança. Mas não vem do de Deus. Não de Deus não. Então Deus ele não está lá doido para te punir por causa do pecado. Embora Ele não compactue com ele. Porque parece que às vezes a gente confunde as coisas, né? Ah, pastor, então quer dizer que se a gente pecar não tem consequência? Tem, só que entre ter consequência e o pecado e Deus produzir as consequências, existe um abismo que separa uma coisa da outra. Porque enquanto você peca e você está colhendo o fruto das suas escolhas, Paulo deixa isso claro em Gálatas capítulo 6, não vos deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear isso também colherá, ou ceifará. Está dizendo o seguinte, olha, boa parte das coisas ruins que a gente sofre, fomos nós que plantamos. Deus não produziu a consequência para te castigar, é lei. O mal que praticamos, ele traz consigo consequências, quer nós queiramos, quer Deus queira, quer Ele não queira. E na verdade, muitas vezes quando Deus quer governar a nossa vida, Ele está querendo nos libertar do mal que a gente está produzindo. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Portanto, nós precisamos crer em Jesus do começo até o final. Se você entregou sua vida para Jesus e pecou, volta e se arrepende. Confessa o pecado de novo. É confissão constante, é arrependimento constante da nossa condição diante de Cristo, diante das pessoas. Porque você vai chegar com o seu discipulador e vai dizer, eu ainda estou vivendo escravo dessa situação. E você vai conversando e confessando a sua condição, de acordo com Tiago 5,16. Então o caminho do progresso é o arrependimento e a confissão. O controle, o tentar remover o pecado da sua vida na força do seu braço, é a condição que te mantém escravo. É quando você acorda de manhã e diz, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar. Você vai pecar, porque quando você diz que não vai pecar, alguma coisa dentro de você desperta o desejo ainda maior pelo pecado. Agora quando você diz, eu quero Jesus, Jesus vem e mortifica o desejo do pecado. Isso é diferente. Agora, como é que a gente faz isso na prática? Eu quero compartilhar com você pelo menos 3 pontos que Paulo deixa claro aqui nas Escrituras. A primeira coisa é lembrando do Evangelho. Quando Paulo está questionando, vocês deixaram o Evangelho para trás, pararam de crer na obra de Cristo e agora estão se aperfeiçoando na carne e na força, por isso você está cansado. Quero dizer, se você está cansado, se você está sentindo pesado o Evangelho, é porque você está na força do seu braço. E se você chegou nessa noite aqui, o Senhor ele quer tirar o teu fardo, quer pegar o teu fardo, quer colocar o dele, que é suave e leve para você carregar. E aí o que Paulo está querendo fazer? Paulo ele diz o seguinte, ele começa o questionamento, deixa eu voltar para Gálatas aqui, que é a minha Bíblia. Ele começa o questionamento, primeiro chamando eles de insensato, mas ele começa a perguntar o seguinte, assim gostaria de saber uma coisa. Primeiro ele diz que o Evangelho, ele diz, não foi Cristo diante dos seus olhos, Cristo Jesus foi exposto como crucificado. E aí eu queria só aproveitar e abrir um parênteses aqui para o pessoal, para os líderes dessa igreja. Olha essa afirmação, Paulo está dizendo que Cristo foi exposto diante dos seus olhos. A minha pergunta, isso é literal?
Cristo de fato foi exposto diante dos olhos dos Gálatas? Não, não é literal, Cristo já havia morrido. O que isso significa então? Que a pregação de Paulo era tão poderosa, tão cheia do Espírito e tão cheia de preparo, que quando ele pregava é como se os caras estivessem vendo o próprio Cristo de maneira vívida ali diante dele. Eu estou falando disso porque eu estou ministrando a liderança, que às vezes a gente quer pregar uma mensagem sem sal, sem gosto e sem preparo, e aí ninguém vai ver o retrato de Cristo sendo desenhado na frente dele. Quando você busca o Espírito Santo e você tem um relacionamento real com o Espírito Santo, ele te usa de uma maneira que quando você prega é como se você estivesse pintando um retrato vivo de Cristo diante daqueles que te ouvem. Porque a tua paixão vai incendiar, porque a verdade que queima no teu coração vai queimar no coração de alguém. Foi o que aconteceu. Paulo expõe Cristo diante dos seus próprios olhos, não dos olhos físicos, do entendimento. Isso é uma metáfora. Paulo então está levando eles de volta ao primeiro momento que eles ouviram a palavra. E o que Paulo está dizendo? Lembra por que vocês vieram para Cristo? E sabe quando é que a gente vai se manter firme, vai crescer em Cristo? Todas as vezes que você pensar, você estiver numa situação difícil na sua vida, é você lembrar por que você começou. Lembrar do dia que você entregou sua vida a Jesus. Lembrar que você estava quebrado, destruído, e Ele te aceitou a si mesmo. Então se Ele te aceitou no começo, Ele te aceita de novo agora. Mesmo que você quebrou, caiu, pecou, Ele te aceita, Ele te restaura, Ele te renova, Ele te refaz, Ele restaura os teus sonhos, Ele te coloca no lugar de honra, porque Ele é gracioso, Ele é bom. É isso que Ele faz, é o que Paulo está dizendo. Enquanto Ele está dizendo assim, cara, vocês agora estão se esforçando demais, estão querendo fazer um monte de coisa para Deus, para se tornarem aceitos. Mas vocês lembram que não foi assim no começo? Todas as vezes, querido, que a gente quiser ir para a religião, e invariavelmente nós vamos deixar o evangelho para trás se a gente não estiver vigiando, se a gente não tiver o tempo todo, eu vivo pela graça, eu vivo pela fé no que Jesus fez, não dos meus esforços. Você tem que estar lembrando disso o tempo todo. Foi o que Paulo fez. Lembra que no começo foi por fé, então não será agora pelos seus esforços, continua sendo por fé. Se você está aí caído, irmãos, o que eu vejo de irmão caído, irmão que você olha para trás, você olha para o tempo, o irmão era uma bênção na vida do fulano, ele profetizava na vida do fulano, ele botava a mão na cabeça do irmão, o irmão era curado, ele era usado por Deus para liberar profecia. Aí olha para o irmão hoje, e você ouve o irmão contando tudo o que fez, a gente diz assim, e o que está faltando para viver de novo? É a culpa que não deixa, é porque pecou, caiu, aí fica pensando assim, agora não dá mais para mim. Peraí, eu só quero te lembrar que a primeira vez que Deus te usou foi pela graça, não foi porque você era bom não. Então se Ele te usou a primeira vez pela graça, Ele pode te usar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, vai ser pela graça. Então só aceita o amor de Deus. O problema é que você não se perdoa. Você não se perdoa, porque Cristo já te perdoou na cruz. E você está aí inerte, parado, paralisado na alma, paralisado no espírito, paralisado em tudo, porque você não lembra como foi que você começou. Você começou pela fé, meu irmão. Começou pela fé. Foi pela fé. É o que Paulo está dizendo. É pela fé. Você está lembrado? Vocês estão entendendo? Você lembra do seu primeiro dia? Você lembra das vezes que você foi chamado? Você lembra da vez que você entregou sua vida para Jesus? Foi pela fé, foi por Cristo, não tinha nada a ver com você. Tem gente que entrou pela primeira vez na igreja, quando entrou, entrou drogado. Tem gente que já entrou bêbado na igreja e entregou a vida para Jesus. Tem gente que já entrou, sabe, gente, acabou de vir de um motel e entrou na igreja. Sabe o que aconteceu naquele dia? Quando Deus falou com essa pessoa, ela entregou sua vida para Jesus. E sabe o que Jesus fez? Eu te aceito. Aí Jesus começou a transformar e começou a operar. Mas em algum momento esse mesmo irmão pecou. E agora o que ele pensa? Acabou para mim. Droga, Deus me deu uma oportunidade e eu vacilei. Cara, volta para Jesus humildemente e diz: Pai, pequei. O Senhor pode me restaurar, o Senhor pode me usar novamente, o Senhor pode derramar do teu Espírito outra vez sobre mim? A resposta dele será:
Sim, porque se vós que sois maus sabem dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais o meu Pai não vos dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Ah, querido, tá louco? Ai, meu coração. Eu não sei o que o Evangelho faz com você, mas comigo ele me deixa doidinho. Tá louco. Paulo então ele lembra os Gálatas. E aí ele diz uma coisa. Deixa eu voltar aqui, tá sempre fechando a Bíblia por causa do ventilador aqui. Ele diz: gostaria de saber, versículo 2, gostaria de saber apenas uma coisa: foi seu esforço? Foi seus atos de bondade, eu estou parafraseando para que você entenda, que fizeram você receber o Espírito, ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Foi pelo que eles ouviram. Paulo também diz que eles viram com os próprios olhos. O que isso significa, querido? Nesse sentido, um cristão não é aquele que sabe alguma coisa sobre Jesus. Tem gente que eu vou sentar para conversar. Tem gente que dá aula de Bíblia. Mas ele não viu Jesus. Ele não entendeu o que Jesus fez na cruz por ele. Ele não tem a revelação do amor de Deus. Embora ele tenha muito conhecimento, ele nem se sente amado pelo Deus que ele prega. Ele nem consegue mensurar o tamanho do amor que foi liberado para ele na cruz. Significa dizer, querido, que é quando você vê, entre aspas, isso é uma metáfora, ver nesse sentido é entender, é quando você vê Jesus na cruz, entende que ele não só amou, que ele não fez aquilo só por amor, ele fez por amor por você. Quando você consegue tornar isso particular, quando você consegue crer que isso é particular, que isso é pessoal, que embora ele ame a todos, ele te enxerga individualmente. Embora você saiba muito sobre Jesus, se você não entende isso, você não entende Evangelho. Nunca vai ser Evangelho se você não entender isso. Porque tudo que você vai fazer sem esse entendimento é para diminuir a culpa que você sente dentro de você. Nunca é uma resposta de amor. Não é porque você entendeu o quanto é amado, é porque você ainda desesperadamente precisa se sentir amado. E é religião pura. Religião pura é quando todos os seus atos de bondade, eles têm o objetivo de agregar alguma coisa dentro de você, aquele sentimentozinho de me sinto tão bem. É porque você não sabe o que é ser amado por Deus. Por isso que você precisa disso. Porque os filhos de Deus, eles fazem tudo o que fazem, mas eles já carregam esse sentimento muito antes, quando ainda eram pecadores. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Os filhos de Deus não esperaram servir, fazer alguma coisa na igreja para sentirem plenitude e paz interior. Eles já sentiram no momento em que reconheceram e viram o amor de Deus por eles. Nós precisamos ver esse amor. E uma outra verdade dessa mensagem é que o teor dessa mensagem, ela nos mantém vivos. Sabe qual é a grande diferença, gente, entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho? É que no verdadeiro evangelho, o seu arrependimento, ele vem com alegria, ele vem com um senso de paz, embora muitas vezes isso represente algum nível de renúncia, mas há um nível de alegria. Sacrifício agradável. Na religião, qualquer mudança que Deus requeira de você, ela é um peso. É porque você não entendeu. É porque não é uma resposta de amor. É porque você não entendeu o amor de Deus. Nós precisamos entender. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar. Lembrar da mensagem do Evangelho. Lembrar que você foi aceito quando era ruim. Sabe qual é a segunda coisa? E essa é mais comum do que a gente possa imaginar. É vencer a ansiedade pela transformação. Gente, o que eu vejo de gente chegando na igreja e elas dizem assim: ai pastor, mas eu não consigo vencer isso aqui. O cara converteu tem um dia desse.
Ô irmão, calma aí. Calma aí. Vença a ansiedade por transformação. É legal, é até legítimo, e é assim que você queira ser transformado. Mas quando isso começa a tirar a tua paz, é porque você está demais querendo dar uma resposta para pessoas e não está descansando na obra de Cristo. Eu não sei se eu fiquei rouco ou se esse microfone ficou abafado. Foi eu que fiquei rouco? Foi? Deixa eu beber uma água aqui. Vou beber esse suco aqui, de que será? O Leilo falou, bebe o suco, bebe o suco. Eu vou mexer com o dedo agora. Depois você mexe pra mim, amor, por favor. Eu vou de água, depois eu bebo suco. Pega aqui, não, fica aí, amor, fica aí. Pega aqui, Vinícius, leva lá pra lá. Fica aí, meu bem. Esse rapaz bonito aí vai ajudar. Presta atenção, quando você está ansioso por ser transformado, isso vai levar você a dar o jeitinho na sua vida. Você precisa descansar no tempo de Deus, no kairos de Deus, na vontade de Deus para a sua vida. Você não pode ficar ansioso, porque tem gente que ela vai para a religião de tanta vontade que tem de agradar a Deus. Aí começa a meter os pés pelas mãos. E aí começa a querer fazer um monte de coisa. Gente, eu já viu gente assim? A pessoa converte, ela está apaixonada, sinceramente. Aí começa a querer fazer um monte de coisa. Dá 6 meses a pessoa está caída lá. Por quê? Ansiedade. Ela teve uma experiência de Jesus? Teve. Foi real? Foi. Só que aonde foi que ela errou? Ela deixou que a ansiedade controlasse o coração dela para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos descansar em Cristo. Olha só, a palavra aperfeiçoando a carne, ou pelos próprios esforços, que está em Gálatas, que nós lemos, Gálatas 3:3, significa no grego acabamento. Ou seja, o que os Gálatas estavam querendo fazer? Eles estavam querendo a sua versão plena, acabada. Paulo disse, não para não, que aí acaba a inspiração, meu irmão. Suco de maracujá para acalmar os nervos, ficar em paz. Quando a afirmação de Paulo em Gálatas 3:3 é: vocês foram tão insensatos que vocês começaram pelo Espírito e agora estão se aperfeiçoando pela carne, ou se aperfeiçoando pelos próprios esforços. Essa palavra no grego significa acabamento, estar completo. O que os Gálatas queriam? Eles queriam chegar num estado de plenitude com Deus. Eles queriam estar bem com Deus. E aí isso os forçou e os levou agora a começar a pela força se aperfeiçoar. E esse é um problema que muitas vezes a gente comete. Ou seja, nós, como os Gálatas, muitas vezes, pelo desejo de agradar a Deus, a gente se esforça naquilo que não deveria se esforçar. A gente toma responsabilidades sobre nós que não é nossa, que é do Espírito Santo. E qual é o resultado disso? Religião, cansaço, senso de desvalor, dúvida se sou amado, dúvida se o meu desempenho é bom o suficiente. Será que estou conseguindo agradar a Deus? Não, acho que não, vou fazer um pouquinho mais. E aí você faz um pouquinho mais. E aí quando você chega naquele mais, você diz, agora eu estou me sentindo bem. Aí passa um tempinho, aí começa a vir a dúvida de novo. Será que eu tenho que fazer mais? Eu acho que eu tenho que fazer mais de novo. Nunca é suficiente. Os Gálatas estavam vivendo isso e eles deixaram o evangelho para trás porque eles queriam se aperfeiçoar, estavam ansiosos pela versão final deles. Mas sabe o que diz Filipenses 1:6? Acho que é 1:6, que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar. Não é você, não somos nós, não é o teu líder, não é ninguém. Quem vai completar a boa obra que começou na tua vida é o próprio Senhor que começou. Então, repousa nas direções do Espírito e para de ser ansioso, meu irmão. Porque tem gente que está indignado consigo mesmo. Ai, eu não mudo. Ai, esse negócio não é para mim não. Ai, eu não consigo. Cara, te acalma, meu irmão. Conhece a tia? Te acalma.
Se Jesus tem paciência contigo, tu não quer ter paciência contigo, cara? Fruto do Espírito é fruto porque leva tempo. Uns levam mais tempo que outros, é verdade. E esse é outro problema da religião, é porque você talvez esteja se comparando com alguém. Ah, mas fulano já está lá. Meu irmão, fulano é o fulano, você é você. Quer ver uma experiência minha? Já aconteceu comigo? Eu liderava, eu era líder de jovens na CNV. E lá, um monte de jovens que eu pastoreava e liderava foram batizados no Espírito Santo primeiro que eu. Tinha jovem que a gente ganhava para Jesus. Teve um jovem, o nome dele é Jefferson. Alguns irmãos aqui conhecem. Esse rapaz entregou a vida para Jesus. Foi ele que me deu droga pela primeira vez. Eu fumei meu primeiro baseado com ele. Foi ele que me deu. Depois eu levei ele para Jesus. Infelizmente, por circunstâncias na igreja, ele acabou saindo. Mas esse rapaz, ele foi batizado no Espírito Santo primeiro que eu. Ele tinha, sei lá, 4 meses. Eu já vinha buscando o batismo no Espírito Santo, ó, há um tempão. E aí eu fiquei meio que em crise naquele tempo. Sabe por quê? Porque qual a primeira coisa que a gente pensa? Será que eu não estou sendo bom o suficiente? Esse era o meu problema. E esse era o motivo pelo qual o Espírito Santo não tinha vindo sobre mim. Porque eu achava que era o meu desempenho e não a graça dele. No dia que eu descansei, disse: Pai, está na sua mão. No dia que o Senhor quiser me encher, eu confio no Senhor. Fui cheio do Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo. Então você precisa descansar e remover do seu coração toda a ansiedade. É legal que você queira a sua versão completa, espiritual, aquela versão que ora 1 hora, que entra, que lê a Bíblia, entende tudo que lê na Bíblia. Todo mundo quer isso. Por que as pessoas desistem? Ai, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Aí acaba, porque assim, ela já quer a versão madura dela, que entende a Bíblia amanhã. Entregou a vida para Jesus hoje, amanhã quer entender a Bíblia toda. Oh, calma, calma. Vai chegar o teu momento, você está sendo aperfeiçoado, mas é com calma. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Continua crendo no Evangelho, não deixa o Evangelho para trás, não abandona a fé, porque você está ansioso para ser aperfeiçoado. Se acalme. Sem o Evangelho a gente vai precisar dessas realizações pessoais para a gente se sentir pleno. Aí eu preciso entender porque eu quero pregar igual o irmão, porque eu quero entender igual o irmão. Calma, calma, calma. Vai desfrutando da graça que está liberada sobre você agora. Deus tem um plano para você específico e creia nesse plano. Obviamente, se você é uma pessoa negligente, é outra história. Negligencia a sua vida com Deus, mas quer crescimento, não dá. Mas eu estou falando de você que está aí desejoso de fazer a vontade de Deus e está ansioso porque as coisas não acontecem. Calma, as coisas têm tempo. O Senhor não te exige o que você está exigindo de você. Quantos estão entendendo? Ter fé em Cristo, querido, é implantar uma revolução dentro de você, de que você confia plenamente na obra de Jesus na cruz. E por último, que eu quero falar para você, é que o Espírito, ele só opera na vida do cristão quando ele não confia em si mesmo. Entenda, olha só. Evangelho só é possível, os resultados do Evangelho, a ação do Espírito só é para quem vive o verdadeiro Evangelho, ou seja, quem confia na obra de Cristo, não nas suas próprias obras. Olha a pergunta que Paulo faz no final desse diálogo. Deixa eu voltar. Ele diz assim, versículo 5, queria que você lesse comigo. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Presta atenção nessa pergunta. Ele está contextualizando. Ele não está falando de obras que aconteceram no passado. Ele está falando daquilo que o Espírito Santo está operando no meio deles no presente. Vamos supor que eles estão vivendo lá algum tipo de avivamento, ou eles presenciaram alguma cura de um enfermo, ou eles viram famílias sendo restauradas. A pergunta de Paulo é: tudo isso que você está vendo acontecer, acontece porque você é bom, ou porque o Espírito Santo está fazendo?
A resposta óbvia para isso é porque o Espírito Santo está fazendo. E você recebe o Espírito pelas suas obras, ou pela obra da lei, ou pelos seus esforços? Esse é o questionamento. A resposta é pela fé. Percebe que quando você começa a fazer força, tudo começa a dar errado na tua vida. Porque já não é Deus quem se encarrega dos teus resultados, é só você. Quando você confia em Jesus, Ele se carrega de liberar o Espírito. E sabe qual é uma das principais obras do Espírito sobre nós? É libertar-nos do controle que nós queremos exercer na nossa vida. Sabe como é que Ele faz isso? Por isso que a obra do Espírito é nos convencer do pecado. O Espírito Santo não vem para nos convencer de que a gente é incrível. Ele vem para nos convencer de que a gente é ruim e que a gente precisa de um Salvador. Ao mesmo tempo que Ele vem para nos convencer de que a gente é ruim, Ele vem para nos convencer que a gente é amado, na mesma proporção. É incrível. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha muito pecado, é onde vai ter muita graça. Porque esse é o papel do Espírito Santo, é fazer com que você abra mão do controle da sua vida. É fazer com que você desista de querer dar soluções para os seus problemas do jeito que você acha que tem que ser. E fazer que você reconheça que você precisa abrir mão e ceder o controle ao Espírito Santo da sua vida. Porque se não for o Espírito, não é resultado do Evangelho. A verdade é que só é Evangelho quando o Espírito Santo está atuando. Quando o homem está atuando, não é Evangelho. O Espírito, ele opera, gente, à medida que a gente aplica o Evangelho. Eu quero terminar com isso aqui. O Evangelho Coaching. Quem sabe o que é Evangelho Coaching? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém sabe o que é o Evangelho Coaching? Vocês ouvem Evangelho Coaching direto. Não é uma crítica, não que ele seja ruim, ele tem a sua eficácia. Se você ouve Thiago Brunet, você ouve o Evangelho Coaching direto. O que é o Evangelho Coaching? É aquele evangelho que pega os princípios bíblicos para obter resultados nessa terra. Esse é o Evangelho Coaching. O evangelho, ele é ruim em si? Não, mas ele não é pleno. Ele não é todo o Evangelho. Porque o falso evangelho, ou o outro evangelho nesse sentido, ele vai dizer o seguinte: bom, você entregou sua vida para Jesus, agora você vai lá na Bíblia e você pega os princípios da Bíblia e você vai aplicando na sua vida e você vai ter os resultados. Mas o Evangelho de Cristo lembra sempre que você é miserável e depende da graça de Deus. Lembre sempre que você é um pecador e que você sempre vai depender da graça de Deus. Você vai pegar caras, por exemplo, tem caras que eu ouço, já ouvi um cara amarado chamado Tiago Nigro, que é um cara rico. Ele vai lá, segundo ele lê o livro de Salomão e extrai princípios de lá para enriquecer ainda mais. Afinal de contas, os princípios da palavra de Deus, eles são funcionais. Mas isso é Evangelho? Não. Não. Por quê? Porque não há experiência com o Espírito Santo. Porque não há experiência de transformação interior. Por quê? Porque nós não estamos produzindo resultado fundamentado numa consciência de que somos amados, mas ao mesmo tempo extremamente pecadores e ruins. Tudo é questão de desempenho no Evangelho Coaching. Você é incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Não deixe que ninguém pise em você. Ninguém conhece a tua história, hein? Ninguém conhece a tua história. Você consegue ver Jesus falando coisas assim? Eu não consigo. Você consegue? Eu não. Eu consigo Jesus dizendo assim: olha, se alguém te der um tapa no rosto, dá outra face. Se alguém te chamar para andar 1 milha, anda com ele 2. Não tem revanchismo. Não tem vitimismo também. Tem a consciência de um Deus glorioso que nos ama e ponto final. Por isso que a mensagem do se ame mais, ela não é uma mensagem de Deus. Uma mensagem pautada em orgulho.
Não se ame mais, se deixe ser amado mais. Essa é a mensagem do Evangelho. Deixa Ele te amar, deixa Ele te amar mais. Porque a solução não está em você se amar, está em você se sentir amado por Deus. Então não deixa o Evangelho para trás. Não usa o Evangelho, nem os princípios do Evangelho para obter resultados para essa vida. Simplesmente abra o seu coração para Jesus. Hoje eu quero falar especificamente com pessoas que já estiveram na presença de Deus. Você pode estar aqui e pode estar afastado dos caminhos do Senhor. Hoje essa mensagem é para esse grupo. E se você veio aqui, porque Deus tem um plano. Você deixou o Evangelho para trás. Não quando você pecou, mas quando você deixou de crer que Ele continua te aceitando. Quando você deixou de crer que a morte na cruz ainda é para você. Quando você deixou de aceitar o fato de que Ele te ama, embora você tenha falhado, embora as coisas não tenham dado certo na sua vida, embora você esteja até com raiva de Deus, Ele continua te amando. Você consegue imaginar que tem um cara na Bíblia que escreveu um livro chamado Lamentações? Lamentações de Jeremias. Imagina se fosse, vamos substituir, Lamentações do Vinícius. Ai Deus, eu queria dinheiro para comprar uma bateria, mas eu não tenho dinheiro. Aí Deus disse assim: tá bom, escreve aí meu filho, eu vou ficar ouvindo as tuas lamentações aqui. Deus ouve as tuas lamentações todos os dias e ainda continua te amando do mesmo jeito. Assim como ouviu as lamentações de Jeremias, assim como ouviu as lamentações de Jonas. E Ele não está enraivecido, embravecido com você. Ele continua te amando e dizendo: deixa eu cuidar de você, só deixa eu te amar, deixa eu liberar graça sobre a sua vida. E também é para você que parou de crescer. Parou de crescer porque deixou o Evangelho para trás. Você nem sabia que tinha deixado o Evangelho para trás, mas deixou o Evangelho para trás. Deixou a partir do momento que você parou de crer na obra de Cristo e começou a querer se aperfeiçoar na força do seu braço. Nada mais cresce na sua vida. Seu casamento estagnou, sua vida financeira estagnou, seu ministério estagnou, tudo estagnou. Isso é porque você deixou o Evangelho para trás. E você não fez isso com maldade ou com consciência. Você simplesmente estava tentando encontrar uma solução para o seu problema. E ao tentar encontrar a solução para o seu problema, você deixou o Evangelho para trás. É assim que funciona. Todas as vezes essa é a dinâmica, gente. Ah, está dando errado o meu casamento. O que você faz? Vou dar um jeito nele, né? Você não vai a Cristo. Você tem que dar um jeito nele. E quanto mais você se esforça para dar um jeito, pior fica. E quando você confia no Evangelho, o Espírito age. Como é que é confiar no Evangelho no meu casamento? Significa mais ou menos assim, eu vou dar o meu testemunho da pastora. Quando nós tivemos uma crise no nosso casamento muito grande, ela se deu por uma série de motivos, obviamente. Primeiro porque eu adulterei. Quem não sabe, há alguns anos atrás, exatamente 16 anos atrás, 2004, eu já tinha algum tempo de fé e eu pequei, eu adulterei. Depois do adultério, eu estava tentando voltar para Cristo e nós estávamos ali enfrentando essa crise, volta e a gente tentando restaurar o casamento. Só que um entendimento específico, ele foi fundamental para restaurar o Evangelho. Da minha parte, ela teve um entendimento, eu tive o meu. O meu entendimento aconteceu da seguinte maneira. O Espírito Santo disse para mim assim: meu filho, só ame sua esposa. Ela era assim quando você a conheceu. E você sabia disso. Eu disse: é verdade. Por que tu quer mudar ela na força do teu braço agora? Eu disse: não sei, porque eu virei crente, eu acho que ela tem que virar também. Ele disse: você virou crente, ela não. Não, ela já era crente, tá? Só que essa é a minha conversa com Deus. Você está entendendo? Era eu e minhas lamentações com Deus. Quando Deus disse ame, Deus estava dizendo assim: desiste da tua maneira de resolver esse problema e deixa que eu resolvo. Beleza. E eu atendi.
Eu era um cara muito crítico com a minha esposa, muito crítico, tudo eu dizia que ela estava errada. Ah, mas você está errada. Ah, mas você faz assim, olha como você age. Eu dizia coisas da minha esposa, tipo, ninguém vai gostar de ti desse jeito, tu é toda desse jeito. E ela olhava assim para mim e disse assim: eu não estou nem aí. Se Deus quiser me mudar, Ele vai me mudar. E isso me deixava muito chateado. Até que um dia Deus disse assim: mas ela tem razão, quem vai mudar ela sou eu, não é você. Desistir, querido, crer no Evangelho é acreditar que a mesma graça que me alcançou, alcançaria ela. Não é achar que eu sou superior porque o meu desempenho é melhor. Meu coração era tão arrogante, era muito mais arrogante do que o dela. Você entende? É isso que Deus quer que você faça hoje. Desista do seu sistema de salvação e aceite a graça de Deus. No seu sistema você tem mérito se você consegue algum resultado. No sistema de Deus a glória é toda dele. E é por isso que Ele só age pelo sistema dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.